O Senhor, Ele quer curar o teu coração. Deus quer te ver acertando. Você foi feito para viver o amor de Deus ao extremo no teu coração. Você foi feito para dar certo, meu irmão, minha irmã, não para dar errado, não para ser massacrado pelas enfermidades, não para ser destruído pelas coisas do mundo. Não é isso que Deus quer para nós. O Senhor, Ele nos dá graça e nos dá em abundância. Sabe o que é graça em abundância? É graça sobre graça. Deus, Ele quer nos santificar. Por isso que Ele nos deu uma promessa. Ele nos prometeu o reino dos céus. Se formos fiéis, se perseverarmos na graça de Deus, teremos a maior graça que uma pessoa pode receber, é estar no céu com Deus por toda a eternidade. Essa foi a maior herança dos santos da igreja. Todos os santos tiveram a sua recompensa pelo sofrimento, pelo martírio, o reino dos céus. É o céu que nos espera. Estamos batalhando para estar lá um dia com Deus, amém? Amém. E essa noite vamos partilhar então um tema que não foge dessa realidade que estamos falando, do amor, da graça de Deus, do céu, do cuidado de Deus para conosco. Essa noite vamos partilhar o tema: não temas, eu sou o teu Deus. Essa é uma palavra de Deus direcionada ao seu povo. É uma palavra de Deus direcionada aos nossos corações nessa noite. O Senhor, Ele te conhece pelo teu nome. O Senhor, Ele te chama pelo teu nome. Qual é o seu nome? Fala para mim, o nome completo. Só a Jaqueline? Sabe o nome dela? Nome completo, vamos lá. Mais alto, tá fraco, eu quero ouvir. Isso, esse nome, o Senhor, Ele te escolheu por esse nome e Ele te chama por esse nome. Jeremias, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: antes do seu nascimento, eu já havia te escolhido, te chamando pelo nome como profeta das nações. O Senhor, antes do seu nascimento, lá sua mãe estava preparando, estava pensando em ter um filho, com pai, é lógico, e Deus já estava preparando, já te chamando pelo nome. Deus revela ao coração dos seus pais um nome abençoado, e Deus já te chamando pelo nome, Ele já estava te amando antes do seu nascimento, já tinha te escolhido, meu irmão, minha irmã. Olha como é lindo isso. Isso é uma relação, uma intimidade de um Deus com a sua criatura. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser amado por Deus. Então o amor de Deus precisa estar no teu coração. O homem foi feito para amar e ser amado. O homem foi feito por Deus para viver o seu amor. O homem, quando eu falo homem, me refiro ao homem e mulher, no geral, né? O homem, ele tem um espaço no seu coração reservado para o amor de Deus. O homem nasceu de Deus, então a graça de Deus, o amor de Deus precisa habitar o coração do homem. Mas o mundo veio contra essa realidade, deu as costas para o seu Criador. O mundo rejeitou a Deus e prefere os prazeres, prefere contrariar o Pai, buscando as coisas do mundo, se preenchendo de vazio. Vazio não preenche vazio. Então quanto mais as pessoas buscam prazeres, buscam egoísmo, seus orgulhos, a vaidade, a arrogância, o ódio, o pecado em si, ele vai se preenchendo de podridão, de sujeira, e ele vai se afastando de Deus. Aí ele vai se oprimindo, entrando nas enfermidades, porque o salário do pecado é a morte. O homem vai morrendo aos poucos, longe de Deus. Então Deus olha para o homem e o chama a voltar para os seus braços. Por isso Ele instituiu a igreja, para a salvação da humanidade, para que o homem conhecesse o seu amor novamente, que fosse anunciado ao coração do homem esse amor imenso de Deus por sua criatura. Então pega comigo a leitura
Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Isaías, Antigo Testamento, o profeta, um dos maiores profetas, que anunciou o Messias, a vinda do Messias, aquele que anunciou o amor de Deus, aquele que teve revelações do coração de Deus para anunciar ao povo. Isaías, no capítulo 41, versículo 10. É apenas um versículo aonde vamos partilhar sobre esse tema. Não temas, eu sou teu Deus. Isaías 41, versículo 10. É uma palavra de Deus aonde o Senhor quer falar no mais profundo da nossa alma. É uma palavra que vai trazer cura e libertação aos nossos corações. É uma palavra de impacto do amor de Deus. É Deus se referindo a nós, é Deus olhando para os nossos corações, para a nossa luta, para nossas dificuldades, é Deus reconhecendo o nosso esforço, é Deus nos socorrendo nas nossas dificuldades. E vai dizer o seguinte: nada temas, porque eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Palavra do Senhor. Olha que palavra poderosa, o cuidado de Deus com o homem. É Deus falando ao seu povo, é Deus falando ao coração do homem. O povo de Israel estava no sofrimento, cativeiro na Babilônia, quando Deus falou isso. E Deus falou mostrando ao povo que ele não estava só. É o seu Criador que está falando. É aquele que ama, que te ama ao extremo, que faz tudo por você. É aquele que cuida de você. É o amor do Pai para com seus filhos. É o amor de Deus para com o seu povo. E Deus fala de uma forma muito íntima. Um cuidado, um esforço da parte de Deus para com o seu povo. Nada temas, nada temas. As preocupações, as dificuldades que tem te tirado a paciência, que tem te tirado o consolo, as dificuldades que tem te dispersado, Deus está dizendo para nós nessa noite: nada temas. O que tem tirado a sua paz, o que tem te afastado do amor do Senhor, o que é que te leva a sentir essa angústia no teu coração, o que te leva a sofrer dessa forma? Deus está dizendo: filho amado, eu estou cuidando de você, nada temas. Nada pode contra a minha mão poderosa, nada pode contra o meu amor. O que é maior do que o meu amor na sua vida? O que é maior do que as minhas promessas, o meu cuidado para com você? Eu te dei a igreja, eu te dei os meus anjos, eu te dei um anjo da guarda para cuidar de você, eu te dei a minha mãe. Aí Jesus dizendo, né? Eu te dei a minha mãe, eu te dei os santos orando, intercedendo por você, a milícia celeste inteira para cuidar de você, para que você persevere, para que você lute, para que você suporte as dificuldades, as tempestades da tua vida. Então não importa o que você esteja vivendo, o Senhor, Ele tem poder de curar os nossos corações, de acalmar a tempestade de nossas vidas. Deus tem o poder de dar a graça que temos clamado. É necessário confiar em Deus, é necessário ter fé, meus irmãos, nessa hora. É a fé que nos move, que nos leva a conquistar o que é impossível ao humano, mas nada é impossível para Deus. Então o Senhor, Ele fala: não temas. E Ele continua: porque estou contigo. É interessante, em muitas crenças, Deus, Ele é conhecido como uma pessoa muito distante, ou uma energia, ou uma realidade muito distante. Há crenças que dizem que Deus criou o mundo e virou as costas e disse: se vira, agora façam o que vocês quiserem. Há crenças que acreditam nisso. O arquiteto do universo, e não conhecem Deus na sua realidade,
na intimidade de Deus para com o seu povo. Deus é um Deus que ama a sua criatura, ama tanto que quer intimidade, ama tanto que se esforça, insiste no coração do homem para atraí-lo ao seu amor. Eu estou contigo. Nos momentos de dificuldade, de sofrimento, sabe aquele momento que muitas vezes você chorou no seu quarto, que muitas vezes você estava sozinho chorando? Deus estava com você, Ele estava cuidando de você. Se você suportou, porque eu creio que você venceu aquela dificuldade, mesmo que sofreu, mesmo que doeu na alma, no coração, o Senhor estava com você, Ele permanece ao teu lado, Ele segura a tua mão. Muitas vezes foi o Senhor que te arrastou, porque não tínhamos mais força, e Deus nos arrastou na nossa dificuldade, para que pudéssemos vencer o que estávamos vivendo. Então é um Deus que está próximo, que quer intimidade. Eu estou contigo. Sabe aquele amigo que fala assim no momento de dor, de sofrimento: eu estou contigo, conta comigo, segura a minha mão, vamos juntos. É este amigo. Deus é aquele que cuida de nós, que nos ajuda, que nos consola nas nossas dificuldades. Não lance olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Muitas das situações que temos vivido nos levam para o desespero, para longe de Deus, principalmente o pecado. O pecado causa desespero no coração do homem, causa ruína e destruição. A alma do homem, ela é contaminada. Os santos da igreja vai dizer que a alma, ela se fere com o pecado, ela se fere diante da realidade. É interessante que a alma, ela tem duas dimensões, e a gente precisa entender isso para entender o nosso sofrimento e as nossas lutas. A alma tem duas dimensões. Você, como uma pessoa criada por Deus, Deus te deu um corpo, sim ou não? Ou tem espíritos aqui? Você está só em espírito? Não, você está em corpo e alma, sim ou não? Sim. Ou só tem gente em espírito aqui? Ou em corpo? Não, está em corpo e espírito, amém? Amém, André. Então precisa fazer aquela oração de amém. Então você está em corpo e espírito aqui. Deus te deu um corpo. O corpo é matéria. Os anjos não têm corpo. Os anjos são espíritos puros de Deus. Os demônios são espíritos malignos, mas não tem corpo também. Nós temos um corpo. E há o que? A alma. Eu e você temos uma alma, sim ou não? Sim. A alma que Deus te deu, a alma, no Antigo Testamento não se falava de espírito, só falava alma. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo começou a falar de espírito, que a pessoa ela é feita de corpo, alma e espírito. Então o apóstolo Paulo, ele veio trazendo essa realidade, mas mostrando, porque os filósofos gregos só falavam do corpo e da alma da pessoa, eles não tocavam no espírito. Então o apóstolo Paulo diz: nós somos formados de corpo, alma e espírito. Qual a realidade da tua alma? A tua alma tem duas dimensões, que você precisa entender isso. A dimensão da tua alma, a tua alma primeiramente, ela é espiritual, não é física como o seu corpo. A tua alma é espiritual, mas ela tem duas dimensões. Uma das dimensões se liga a Deus, a outra dimensão se liga ao teu corpo. A tua alma responde ao teu corpo, por isso que você está vivo aqui, e a tua alma responde a Deus. É as duas dimensões. Essa dimensão que responde a Deus é chamada de espírito. A que responde ao corpo, ela é voltada aos sentimentos, às emoções. A que responde a Deus, o espírito, é a consciência, é a decisão. E olha que interessante, o que te leva a sofrer é quando você tem a sua decisão, a tua consciência da graça, do amor de Deus, ou quando você se volta aos seus sentimentos, às suas emoções, que aí entra os traumas, as decepções, as angústias,
Aí é onde entra aquele desespero, aquela decepção que machuca a tua alma. Então, olha essa divisão. Satanás, ele te ataca na sua dimensão voltada da tua alma ao teu corpo, aos teus sentimentos, às tuas emoções. Aí o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, é aí que a nossa alma entra nesse desespero e se afasta de Deus. Uma alma que ela busca os seus prazeres, os seus desejos, os seus impulsos, ela está fazendo a vontade da carne, ela está buscando aquilo que alimenta a tua carne. Aí ela está dando força às coisas terrenas, está esquecendo da graça de Deus, da santificação que vem de Deus. Quando buscamos a Deus, Colossenses capítulo 3 vai dizer: buscar as coisas do alto. Não está falando buscar as coisas da terra, não está falando buscar os seus prazeres, os seus desejos, as suas angústias, os seus traumas, as suas decepções. Não, está falando buscar as coisas de Deus, do alto. É a santificação da tua alma. Então, olha essa dimensão, essa separação. Quando fazemos a vontade dos nossos desejos, dos nossos impulsos, das nossas paixões, que é a inclinação do pecado, a nossa carne, ela manda na alma. A alma, ela se contamina. E sabe o que a alma faz quando ela é mandada pelas paixões? Ela expulsa o espírito, a graça de Deus. Por isso que devemos lutar pela graça de Deus, por isso que Deus está mostrando o consolo e o cuidado dele com os seus filhos. Porque se o homem não escutar a voz de Deus, ele se perde pelo caminho, ele se perde nas suas paixões, ele se perde no pecado, e o pecado nos leva à destruição e à condenação eterna. Então Deus, ele vai ao nosso encontro. Jesus, enviado por Deus, morre numa cruz, paga pelos nossos pecados, nos dá a libertação do pecado e nos traz de volta para a graça. A alma que se volta para Deus, ela se santifica, ela se aproxima do coração de Deus, ela conhece os mistérios do coração de Deus. Por isso que os santos da igreja, eles nos ensinam essa intimidade, essa aproximação de Deus, porque através dessa aproximação nós recebemos o amor de Deus, nos sentimos amados por Deus, cuidados pelo Senhor. E olha o que vai dizer aqui Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer o seguinte: em tempos de tristeza e de inquietação, não abandones nem as boas obras de oração, nem a penitência, a quem estás habituado. Antes, intensificas e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Então, esse tempo de dificuldade, Santa Teresa d'Ávila está dizendo, o tempo de inquietação, de sofrimento, aonde Satanás tem nos atacado, que é voltado a essa dimensão do corpo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, aonde ele tem encontrado brecha, Santa Teresa d'Ávila, ela diz: não se inquiete, não se deixe levar pelas situações que você tem vivido. Pelo contrário, é um tempo de lutar para se santificar, para estar com Deus. É um tempo de se voltar para o Senhor e não se deixar levar, porque Satanás, ele não vai agir na sua dimensão voltada para Deus. Sabe por quê? Porque é a sua decisão pela santidade, a sua decisão por amor, a sua decisão pelo perdão, por não viver o ódio, por não viver o rancor. Então é a tua consciência, e ele não atinge a tua consciência. Satanás não atinge. Satanás, o demônio, ele não lê pensamentos. Não pense: nossa, o que eu estou pensando, o inimigo Satanás está lendo. Não, Satanás, ele tem uma dedução. Como ele conhece, ele te observa, então ele deduz que você vai fazer algo. Então ele vai influenciando você, vai dizendo: sabe aquela situação, o anjinho bom e o anjinho mau? É bem essa realidade. Satanás, ele vai dizendo assim: ó, não,
odeia aquela pessoa, fala mal daquela pessoa, se entrega ao pecado, se entrega à sua depressão, se entrega ao seu ódio. Não, rejeita essa realidade de Deus. Não precisa ir para a igreja, para o grupo de oração, não. Ele vai te convencendo. Ele não lê pensamentos, ele não tem esse poder. Deus sim lê os nossos pensamentos. Satanás, ele deduz o que estamos pensando. Santa Catarina de Sena vai dizer o seguinte: que homem algum, criatura alguma, pode fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. Então, é a liberdade que o homem tem, o homem que decide o que ele quer, a graça de Deus ou o pecado. Por isso é aquela luta interior que nós temos, os três inimigos: o mundo, Satanás e nós mesmos. Esse terceiro aqui, nós mesmos, é o pior, que somos nós. Esse é o pior, esse pode te levar para o inferno, esse pode te levar por uma vida desregrada, de pecado, longe do amor de Deus. Então é necessário combater os nossos desejos, os nossos impulsos, aquela vontade que você tem de esganar teu vizinho, ou o marido, ou a esposa, ou pegar o filho pela orelha. Muitas vezes até é válido, né? Para dar aquela correção, né? Tudo bem. Mas muitas vezes aquele ódio, aquela vingança tem que ser controlada. Não pode ser pelo impulso. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos é dado para nos santificar. Por isso que Deus, no seu amor, na sua graça, nesse cuidado com a humanidade, sabendo que a humanidade ela não conseguiria vencer o pecado por si próprio. O homem não tem força, poder para vencer o pecado. Não tem, porque o homem é limitado. Então Deus deu o seu Espírito Santo. Deus, por amor ao homem, por cuidar da humanidade, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo de amor. O Espírito Santo, ele santifica o homem, ele liberta o homem das cadeias, ele liberta o homem das prisões, do pecado, dos seus prazeres, dos seus desejos, e leva o homem a viver uma vida de graça, de santidade, de perdão, de misericórdia. Leva o homem a viver o amor em seu coração, o amor que restaura, que santifica, que liberta. Vamos para Santa Faustina. Santa Faustina vai dizer o seguinte: ó Jesus, o abismo da vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo da miséria. Agradeço-vos, Jesus, pela graça e pelos pedacinhos da cruz que me dais a cada momento da vida. A cada situação, Santa Faustina está dizendo, ela recebe um pedacinho da cruz, que vai ser aquela cruz que nos levará para o céu. É necessário carregar a nossa cruz, não podemos renunciar. Marcos vai dizer no Evangelho de São Marcos que devemos carregar a nossa cruz. Devemos carregar a cruz do nosso dia a dia, do nosso sofrimento, porque é isso que vai nos santificar e nos deixará na graça de Deus. E Santa Faustina, ela continua dizendo o seguinte: a luz divina pode mais no momento do que o meu tormento de vários dias. A luz divina que é nos dada, ela pode mais no momento. Esse momento de pregação, de oração que você está vivendo é muito mais forte do que a semana toda de sofrimento que você viveu, porque este é o consolo e o cuidado de Deus com a tua alma. É onde Deus te preenche, te fortalece. São momentos assim que levaram muitos santos à conversão. Quando São Francisco de Assis, ele leu Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, ele teve o seu encontro pessoal com Deus. Aquele momento, aquela experiência converteu o coração de São Francisco e nos trouxe um dos maiores santos da história. Então são os pequenos momentos bem aproveitados com Deus que nos santificará e mudará a nossa história. Você não está aqui por acaso. A experiência que você tem vivido com Deus não foi o acaso. Deus não é o Deus do acaso. Deus é o Deus da providência, da santificação. É Deus que tem cuidado de você. É o Senhor que tem trilhado o seu caminho para que você acerte, para que você viva a sua graça, para que você viva o seu amor. Deus tem cuidado de nós de uma forma muito pessoal. Santa Catarina de Sena dizia que Deus,
Ele cuida de nós como cuida de uma formiguinha na palma da sua mão. Deus conhece toda a nossa realidade, todo o nosso sofrimento, as lágrimas que temos derramado. Deus contou cada uma, os anjos recolhem as nossas lágrimas. Deus, Ele tem cuidado de nós. Olha quanto amor de Deus por nós. O amor de Deus fez o seu Filho amado sair da sua condição de Deus no céu e vir ao encontro da humanidade. Jesus não precisava fazer isso, sofrer, ser humilhado para morrer pela humanidade, mas era necessário. Pensa a conversa de Deus com Jesus dizendo: filho, somente você indo até a terra, morrendo numa cruz, derramando o seu sangue precioso, a humanidade conseguirá ser salva dos seus pecados. Então Jesus disse: Pai, eis-me aqui, eu me coloco, então eu vou sofrer. Se essa é a tua vontade na minha vida, eu vou sofrer, vou dar a minha vida para que a humanidade possa voltar para os teus braços. Por isso que no original do grego, igreja significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Deus está de braços abertos, como Jesus na cruz. Jesus está de braços abertos, chamando a humanidade a voltar aos braços do Pai. Então, através da morte de Jesus na cruz, o homem teve a graça da salvação. O céu foi aberto novamente para o homem. Então, a experiência que temos vivido é uma experiência de graça, de santificação, que Deus nos chama a viver através dessa experiência. Santa Faustina vai dizer também: sede bendito, ó Deus, por tudo que me enviais. Sem a vossa vontade, nada sucede debaixo do sol. Nada, meus irmãos, acontece que não seja da vontade do Senhor. Mas por que eu estou sofrendo? Talvez você não entenda agora, mas mais para frente você vai entender os propósitos e a vontade de Deus. Há situação também em nossas vidas que é consequência das nossas falhas. Toda atitude tem uma consequência. Se nós erramos, haverá consequências. E aonde que Deus entra nisso? Muitas vezes as pessoas falam assim: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que Deus está me castigando? Não, Deus não castiga os seus filhos amados, Ele cuida. Às vezes o castigo de Deus assim não é esse castigo maldoso de destruição na nossa vida, não. Deus, Ele permite as situações para que a gente aprenda e amadureça com as situações. Então muitas vezes cometemos erros, pecados e somos amaldiçoados. Como vamos sendo machucados, vamos tropeçando, errando em nossas vidas. Jesus, Ele vem em nosso socorro. Deus vem ao nosso encontro e nos tira da situação. Ele vai nos dar força, porque nós estamos pagando por muitas das nossas falhas, dos nossos erros. Deus, Ele vem em auxílio à nossa dificuldade. Ele vem em nosso socorro cuidar de nós. Então é uma imagem errada que temos de Deus. Deus é amor, Deus não faz maldade, Deus, Ele não nos maltrata, pelo contrário, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele nos cura. É a graça de Deus que entra no coração do homem e restaura a vida do homem. Se você olhar para a sua história, para a sua conversão, você vai ver a misericórdia de Deus. Eu acho muito forte isso, porque quando a Glória Polo ela teve uma experiência com Deus, a Glória Polo foi uma mulher que viveu uma vida longe de Deus, no pecado, e um raio caiu sobre ela. Ela foi para a mesa de cirurgia e ela veio a óbito na mesa de cirurgia. Ali ela teve um encontro pessoal com Deus. Deus levou ela para o julgamento e mostrou para ela toda uma realidade. E mostrou para quem quiser. Tem o testemunho dela no YouTube, Glória Polo. Tem o livro dela onde conta detalhes maravilhosos. A Glória Polo voltou à vida. Ela estava morta já ali no hospital,
Ela foi para a mesa de cirurgia, mas ela não suportou. Ela veio a óbito. Ela teve um encontro pessoal com Deus e Deus deu a oportunidade dela voltar à vida. Ela voltou a viver. Os batimentos dela já tinham parado, ela já tinha vindo a óbito, os médicos já tinham falado, não tem mais jeito. Mas passou-se um tempo e ela voltou à vida. Deus deu a oportunidade dela viver na graça. E Deus disse para ela o seguinte: você só voltou, você só teve essa oportunidade de voltar à vida, e ela testemunha isso, meus irmãos. Ela morreu. Tem várias testemunhas que dizem ela morreu na mesa de cirurgia, ela não suportou, ela veio a óbito, é impossível que ela estivesse viva. E ela voltou, Deus deu essa oportunidade. Deus falou para ela assim: você só voltou à vida porque um homem, morador de rua, ele encontrou um jornal onde na primeira capa estava dizendo sobre o seu acidente, o raio que caiu sobre você. E esse homem, sem te conhecer, ele se prostrou, clamando a misericórdia, clamando a minha misericórdia. Deus falando para ela, ele clamou a minha misericórdia pela tua alma. Até então o homem não sabia da morte dela, mas ele clamou. E a oração daquele homem que não conhecia ela tocou o coração de Deus, e Deus deu a oportunidade dela voltar e testemunhar a experiência que ela viveu. Então ela voltou à vida. Ela teve a maior parte do seu corpo queimado, porque ela usava o DIU, então o raio queimou todos os órgãos dela por dentro, e ela mesmo assim sobreviveu. Deus deu a graça por milagre. Por milagre, ela é viva ainda, ela é viva e tem testemunhado a experiência de amor com Deus. E eu achei muito forte isso. Aí você olha a sua conversão. Como que Deus tocou o teu coração? Eu fui numa igreja, eu fui num retiro, eu tive uma experiência com Deus através de uma evangelização, de um pregador, alguém da igreja. Eu fico pensando, a minha e a sua conversão talvez aconteceu por uma oração de uma criança, de um jovem, de um casal, de um idoso, que orou pedindo a conversão da humanidade, que orou por aqueles que estavam passando dificuldades, e Deus, ele tocou o nosso coração e nos deu essa graça. Então, como é precioso este amor de Deus para os nossos corações, como Deus nos leva a essa experiência, como Deus nos protege, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado das nossas dificuldades, basta confiar em Deus. As provações, o nosso sofrimento, tudo que vivemos em nossas vidas, o Senhor tem colocado a sua mão. É a destra do Senhor, é a mão forte de Deus que está sobre nós. E quem pode contra a mão poderosa de Deus? Aquele que está debaixo da mão de Deus é protegido, é guardado pelo Senhor. Nossa Senhora o cobre, Nossa Senhora intercede. É a mão poderosa de Deus que te protege, que te livra do mal, que te livra das situações de perigo, que cuida das suas feridas. É a mão poderosa de Deus que nos abençoa e que nos livra de todo o mal. É o Senhor cuidando de nós. É Nossa Senhora intercedendo por nós, para que possamos suportar as nossas dificuldades, para que possamos nos aproximar do coração de Deus. É a graça de Deus que nos santifica, meus irmãos. Quantos santos da igreja viveram essa experiência de ser cuidado pelo Senhor, como São João Maria Vianney. São João Maria Vianney era considerado um sacerdote sem inteligência. Ele era considerado burro. Ele nem tinha sido autorizado para confessar as pessoas, porque não acreditavam nele. Sabe o que fizeram com ele? Mandaram ele para uma cidadezinha bem simplesinha chamada Ars. Ele foi mandado para essa cidade porque não tinha nada para fazer lá. Então vamos mandar ele para lá, porque ele não é um bom sacerdote. Isso eram os líderes dele, o bispo dele, que fizeram isso. E quando ele foi mandado para lá, ele era um sacerdote de pouca inteligência, sim, mas era um sacerdote de muita oração. Então Deus cuidou dele. Quando ele foi para Ars,
Ele estava a caminho de Arce, chegando em Arce. Antes de chegar na cidade, ele encontrou um jovem e perguntou ao jovem, perguntou para ele: me mostra o caminho de Arce, que eu te mostrarei o caminho do céu. Foi a frase que ele deu para aquele jovem, respondendo: me mostre o caminho de Arce, da cidade, que eu te mostro o caminho do céu. O jovem riu dele e falou assim: mas você não sabe nem o caminho de Arce, quanto mais do céu. Aí ele falou, o jovenzinho mostrou para ele o caminho. Ele chegou na cidade de Arce, era uma cidade pequena, abandonada. Ele entrou na igreja, a igreja estava abandonada, o sacrário todo enferrujado, Jesus já nem estava ali no sacrário, a igreja, ninguém mais ia para a igreja naquela cidade. Quando São João Maria Vianney entrou naquela igreja, ele começou a organizar tudo. Mas a primeira coisa que ele fez, ele foi levar Jesus para o ostensório, foi colocar Jesus para ser adorado, só ele adorando Jesus. E ele começou a pedir para Nossa Senhora, começou a pedir para Jesus Eucarístico que tocasse, convertesse aquela cidade. Então a oração de São João Maria Vianney começou a tocar os corações. Havia muitas casas noturnas, prostíbulos sobre aquela cidade. Então, primeira vez que eu ouvi uma maldição de um santo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, um santo amaldiçoou todas as casas noturnas daquela cidade. Ele lançou que feche todas as casas. Lógico que foi uma oração de poder, né? Fala maldição no sentido que fosse destruído tudo aquilo que fosse de Satanás naquela cidade. Então, quando ele fez essa oração, as casas começaram a fechar. As pessoas começaram a voltar para a igreja. Logo, em pouco tempo, com muita adoração, rezando o rosário, pedindo a Nossa Senhora, a Jesus, a igreja começou a lotar. As pessoas começaram a ter uma experiência com Deus de conversão. E logo, a igreja começou a lotar. O povo começou a voltar para a igreja. Sabe por que a cidade é chamada de Arce? Ele tem o nome, São João Maria Vianney, é um apelido de cura d'Arce, porque ele foi a cura para Arce. Aquela cidade ficou conhecida como nunca ninguém tinha visto, porque através da oração e da graça de Deus, os corações foram tocados pela vida daquele homem. Olha uma vida, um homem temente ao Senhor, cuidado por Deus, o que ele é capaz de fazer. Por isso ele é conhecido como um grande santo da igreja, porque ele era simplesinho, mas era um homem de oração, e Deus cuidou, Deus abençoou a vida dele e o levou a viver essa experiência de santificação. E ele é conhecido em todo o mundo hoje, aquele sacerdote simples, que foi mandado para aquela cidade tão simples, hoje é conhecido no mundo todo como um grande sacerdote, porque a mão de Deus estava sobre ele, foi o cuidado de Deus. Os santos viveram essa experiência com o Senhor. O Senhor dava graça sobre eles, o Senhor cuidava deles, providenciava. Tudo que eles pediam em oração, Deus atendia, porque eles acreditavam, confiavam no Senhor. Então o Senhor nos chama a essa experiência de graça, o Senhor nos chama a esse cuidado, a confiar. Não importa o que você tem vivido, o que você já viveu, o Senhor te chama a essa experiência de santificação. É o Senhor que quer nos dar a graça. E Santa Faustina vai dizer: ó como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma o glorifique. É um coração que tem intimidade, que reconhece esse cuidado de Deus e que glorifica a Deus mesmo na sua dificuldade. Vamos ficar de pé? Vamos nessa noite clamar pela graça de Deus. Vamos nessa noite deixar o Espírito Santo tocar os nossos corações, deixar que o amor do Senhor seja derramado. É o cuidado de Deus conosco, é o Senhor que fala para os nossos corações: não temas, não temas. É o Senhor que vem encontra a nossa realidade, é o Senhor que toca as áreas das nossas vidas, nos abençoando, nos fortalecendo na nossa dificuldade. É a mão poderosa de Deus que está sobre nós, é a destra
do Senhor que nos protege e que nos livra de todo mal. Que o Espírito Santo nessa noite seja derramado como fogo no teu coração, possa queimar o teu coração nessa noite, santificando a tua alma. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado com poder. Levanta as suas mãos lá no alto, faz essa experiência de receber a graça de Deus, de receber do poder do Espírito Santo. É o Senhor que quer curar a tua alma, que está curando a tua alma. É o Senhor que te cura das enfermidades. É o Senhor que vai quebrando toda a opressão, toda a maldição que estava sobre a sua vida. É o Senhor que te liberta nessa noite. É o Senhor honrando a tua fé nessa noite, meu irmão, minha irmã. É o Senhor que te cura, que te liberta, que te restaura. Vá falando com o Senhor, vá colocando a tua vida diante do Senhor, vai clamando o Espírito Santo de Deus. Senhor, toca essa área da minha vida, eu clamo pelo teu poder, coloca a tua mão poderosa, Senhor. Eu preciso de ti, eu confio em ti, eu creio que o Senhor tem poder de dar a graça que eu tanto necessito, de realizar o milagre que eu tanto preciso, Senhor. Eu recorro pela minha fé, eu recorro ao teu coração, Senhor. Eu recorro à tua graça, à tua misericórdia nessa noite, acreditando na tua providência. Toma posse dessa graça, confia no Senhor, confia que o Senhor está tocando as áreas da sua vida, que está curando o seu coração ferido. Confia na mão poderosa de Deus que está sobre a tua história. A tempestade vai acalmar, a graça de Deus vai acontecer. O Senhor está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Deus tem cuidado de você de uma forma especial, que você possa enxergar essa grandeza de Deus, que você possa reconhecer o poder de Deus agindo sobre a sua vida. Olha os passos que o Senhor está levando você a viver, olha a providência de Deus. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem tocado as áreas da sua vida e tem te mostrado o quanto Ele tem zelado por você. É o Senhor dizendo: não tema, acalma teu coração, confia na minha graça e recebe do poder de Deus, recebe o Espírito Santo que é derramado como fogo na tua alma. É o Senhor te libertando, quebrando as correntes malignas. É o Senhor curando o seu físico, emocional, espiritual. É a restauração acontecendo em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus, o Espírito Santo sendo derramado como aconteceu em Pentecostes, o Espírito Santo queimando na tua alma, no teu coração nessa noite. Recebe este amor, abrasando o teu coração, avivando a tua alma. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para você nessa noite, a sua graça, o seu amor, santificando a tua história. Essa noite é profética na sua vida, é o Senhor te levantando, te colocando como uma mulher de fogo, um homem de fogo, te colocando firme para combater o bom combate. É o Senhor honrando a tua fé. Clama o poder de Deus, levanta as suas mãos lá no alto, se rendendo à graça de Deus. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa a graça de Deus acontecer. É o Senhor que fala através dessa canção, é o Senhor que toca o teu coração de uma forma especial. Deus está falando, está manifestando o seu amor na tua vida. Escuta a voz do Senhor, escuta o Senhor falando no teu coração. O Senhor, Ele quer curar o teu coração. Deus quer te ver acertando. Você foi feito para viver o amor de Deus ao extremo no teu coração. Você foi feito para dar certo, meu irmão, minha irmã, não para dar errado, não para ser massacrado pelas enfermidades, não para ser destruído pelas coisas do mundo. Não é isso que Deus quer para nós. O Senhor, Ele nos dá graça e nos dá em abundância. Sabe o que é graça em abundância? É graça sobre graça. Deus, Ele quer nos santificar. Por isso que Ele nos deu uma promessa. Ele nos prometeu o reino dos céus. Se formos fiéis, se perseverarmos na graça de Deus, teremos a maior graça que uma pessoa pode receber, é estar no céu com Deus por toda a eternidade. Essa foi a maior herança dos santos da igreja. Todos os santos tiveram a sua recompensa pelo sofrimento, pelo martírio, o reino dos céus. É o céu que nos espera. Estamos batalhando para estar lá um dia com Deus. Amém? Amém. E essa noite vamos partilhar então um tema que não foge dessa realidade que estamos falando, do amor, da graça de Deus, do céu.
do cuidado de Deus para conosco. Essa noite vamos partilhar o tema: não temas, eu sou o teu Deus. Essa é uma palavra de Deus direcionada ao seu povo, é uma palavra de Deus